Meus queridos irmãos e irmãs, é com alegria e gratidão que eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Bom estarmos aqui para juntos continuarmos a adorar a Deus, bendizer ao Senhor em seu santo e bendito nome. Eu estou feliz por estar aqui junto com os irmãos. Quero de antemão informar que estou aqui. Ninguém me convidou, estou aqui porque eu quero estar aqui. Entrei em contato com o Adonias, para os mais próximos o Dondon, e disse para ele que estaria aqui dia 28 desse mês. E ontem estive em um casamento, encontrei o pastor Mota, abracei ele, disse, eu vou estar lá com a irmã Ronária e a irmã Nicole, se assim o Senhor permitir. Meus irmãos, Deus, no início das minhas férias, que vão acabar agora dia 30 de julho, colocou em meu coração o propósito de pagar débito de visita para alguns amigos, obreiros de outras igrejas aqui em Piripiri. E graças a Deus tive a oportunidade de estar com o pastor Francisco, da IDM, que é nosso amigo. Mesmo o pastor da igreja, pastor Hudson, sendo praticamente meu vizinho, eu quase não me encontro com ele, reservei um tempo para estar em comunhão com ele também. Tive com o pastor Valdir, em um encerramento de uma campanha. Tive com o pastor da igreja Madureira Adeg, plantando o departamento de escola bíblica dominical, que até então naquela igreja não tinha, e tivemos a alegria de até mesmo, foi na lanchonete Maná, conversei com o pastor, ele procurou o irmão Davi direcionou a mim, e agora no domingo passado tivemos a alegria de levar o material para ele, está explicando para aquela igreja o que é o departamento da escola bíblica dominical. Estive com o pastor Israel, ali da Madureira, Carapico, e outros obreiros mais. E eu não poderia encerrar as minhas férias nesse mês de julho sem estar aqui com os irmãos. Então, o Espírito de Deus falou comigo, aqui eu estou. Quero dizer para os irmãos que no mês de setembro de 2007, foi a primeira vez que eu pisei meus pés em Piripiri, com um grupo missionário vindo de São Luís, no Maranhão. Eu tinha acabado de completar meus 18 anos. E, por obra de Deus, como a Bíblia diz, o Espírito sopra onde quer, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Nós ficamos hospedados na época na casa do pastor Mota, que era o secretário de missões naquele tempo. Quando foi em 2014, ou 2012, a irmã Ronária teve coragem de casar comigo e eu com ela. Fomos para Teresina e hoje à tarde eu lembrava ela, olhando para a casa que Jesus nos deu, olhando para o forro muito bonito, abraçadinha assim com ela. E eu disse, minha filha, 7 anos atrás a gente era tão pobrezinho, a gente era tão necessitado, era tão privado, e hoje olha onde o Senhor nos colocou. E o Dom me lembrou agora da grande honra dele de ser meu amigo há mais de 7 anos. Quando vim para Piripiri, meus irmãos, no ano de 2014, irmã Ronária veio, parece que em fevereiro, nós congregávamos no bairro de Fátima, a Ronária ficava em um apartamento e a Kelly um dia disse, mulher, vai para casa da mãe do pai, sai do apartamento só. E a irmã Ronária foi para a casa do pastor Mota, naquela época, que é onde o Quemuel morava, e parece que não mora mais, ali perto da casa pastoral. Irmã Ronária ficou ali e ela dizia, vem para Piripiri, o dinheiro que eu ganho dá para a gente viver. Eu disse, eu não vou largar meu emprego. Eu sou gerente regional da SEMAR. Eu cuido de 24 cidades. Eu não vou largar meu emprego. Mas um dia, meu irmão, um doido saiu de uma rua e o Adonias usou a seguinte expressão. Zé, essa tua semana se resume no tema, bati o carro, virei a vida. Porque no domingo o rapaz bateu no carro da empresa. Na terça eu fui demitido, na quinta eu estava em Piripiri e no outro domingo eu estava no bar de Fátima dizendo adeus aos irmãos e rumo para morar aqui em Piripiri. E aí conversei com, na época, o Ken disse, não rapaz, vem para cá, a gente se vira, tu vai começar a carregar aí cueca, o que der para te fazer com a gente, tu vem. E o pastor Mota disse, tu vai ficar aqui no quarto. Eu vou contar uma coisa, eu sei que está sendo transmitido, eu vou contar. No primeiro quarto tinha uma cama um pouco antiga e algumas noites eu e a irmã Ronária dormindo lá, quebrou. E a missionária Mariazinha, com muito amor e acolhimento, correu, comprou uma cama box nova. Foram dias prazerosos. Eu lembro de uma vez, irmãos, que eu recebi um dinheiro
E eu separei um dinheiro grande assim, irmão Mota, na época. Irmão Mota, está aqui, é para ajudar na despesa. Aí ele contou, era muito dinheiro, tá? Ele contou, tá. Tirou R$100. Não, meu jovem, isso aqui serve. Ficamos ali uns 2 ou mais meses. E aí nos mudamos para casa, aqui onde nós alugamos o Sebinho. E os irmãos aqui de Piripiri conhecem o restante da nossa trajetória. Então eu estar aqui hoje, irmãos, é um motivo de gratidão a Deus. É um motivo de alegria ao Senhor. Poder compartilhar uma palavra que o Senhor, além de ter ministrado na minha vida, através de muitos dias na minha família, minha esposa e filha, eu quero compartilhar esta palavra com você, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, e o versículo de número 7. Entreguei muito fardo de peça íntima para fiapeira. Foi assim que eu conheci Piripiri. Conheci muito. Hoje eu sei de ruas que a irmã Ronara não anda muito, não conhece, mas hoje eu conheço. E tudo isso cooperou. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Estamos hoje aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo de número 7, diz assim. Esperar os irmãos encontrar. Você pode deixar aberto. Eu quero expor esse texto, eu quero andar neste texto, palavra por palavra, versículo por versículo. Eu quero ler esse texto, eu quero explicar esse texto e, por último, aplicar esse texto para a sua vida. Fico feliz de ver aqui a Luciana, ali que trabalha no setor de tributação, é a mulher que imprime boleto para eu pagar para gerar os comprovantes fiscais ali na faculdade onde eu trabalho. É bom ver você aqui. Em nome de Jesus. E todos os irmãos que eu não citei o nome, na pessoa do pastor Mota, um abraço. É verdade que a irmã Darlene está de aniversário, né, irmão Elton? Oh, glória. Irmãos, quero dizer um segredo para vocês. Tem quase 2 anos que eu não sei o que é unha encravada. Vou fazer uma propaganda aqui rapidamente. Deus tem usado a irmã Darlene para cuidar das unhas dos meus pés. E é usado mesmo, com muito amor, muito carinho. E nós temos um sentimento por ela, pelo irmão Elton e toda a família. Amém, vamos lá. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomado de um profundo sono que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo. E foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, e ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem e ficaram não pouco consolados até o versículo de número 12. Meus irmãos, esse texto, todos que já têm um tempo de caminhada, de fé com o Senhor, conhecem a história do jovem Eutico. O jovem que caiu da janela. Talvez você já tenha ouvido algumas mensagens, eu já tenho ouvido algumas mensagens sobre a visão, o enfoque de mensagens muito longas que provocam cansaço. Ou sobre a visão de pessoas que ficam na janela. Pessoas que ficam na janela são aquelas que estão de corpo presente na igreja e mente fora. Pessoas que ficam na janela são pessoas que vêm para o culto, mas não adoram. Mas essa noite eu quero trazer uma visão desse texto, um enfoque desse texto, totalmente diferente daquilo que você já tenha ouvido e daquilo que você já tenha visto. Eu quero expor esse texto baseado no seguinte tema: uma igreja acolhedora
evita morte. Uma igreja acolhedora evita morte. Quem escreve este livro, esse texto, é o médico Lucas, um homem que escrevia com muita propriedade em detalhes. Só para vocês terem ideia, dos mais de 40 homens que foram usados para escrever a Bíblia, só existe apenas um que era gentil. Todos os outros eram judeus. E esse apenas um que era gentil era Lucas, que escreveu nada mais, nada menos do que um terço do Novo Testamento. Quando nós pegamos o Evangelho segundo Lucas e o livro dos Atos dos Apóstolos, ambos escritos por Lucas, nós temos aí nada mais, nada menos do que um terço do Novo Testamento. Um homem que era estudado, um homem que amava a narrativa em detalhes. Nós temos então alguns estudos sobre a teologia lucana, uma teologia pentecostal, uma teologia carismática. E quando eu leio o capítulo 20 de Atos, eu encontro alguns detalhes. O primeiro detalhe, no versículo de número 7, diz: no primeiro dia da semana, era um domingo. O culto na qual aconteceu essa tragédia era um domingo, ajuntando-se os discípulos para partir o pão. Era um domingo e era também o culto da ceia do Senhor. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a sua pregação até a meia-noite. Era um domingo. 2, era um culto de ceia. 3, o pregador era o apóstolo Paulo. 4, ele teria que viajar no outro dia, logo cedo. A vida da igreja naquela época era uma vida com muitas necessidades. E uma das maiores eram necessidades de obreiros que discipulassem as igrejas recém-plantadas. Então, quando o apóstolo Paulo fazia suas viagens missionárias para poder consolidar o trabalho missionário ou alcançar novas áreas de atuação para que o evangelho de Cristo pudesse assim ser espalhado e pregado a toda criatura, o apóstolo Paulo, ele não tinha muito tempo. Então ele precisava aproveitar o máximo de tempo possível para poder admoestar, aconselhar aos irmãos. Continuando a ler o texto, nós encontramos outros detalhes. Versículo 8. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E ele começa a dizer que, estando um jovem sentado na janela, por nome Eutico, ele cai do 13º andar. Se você ler um pouco antes o texto, você vai identificar que aquela cidade, aquele lugar, era Troade. E eles estavam reunidos nada mais, nada menos do que um prédio muito grande. Um prédio de 3 andares. Era um prédio que facilmente destacaria-se diante das construções daquela cidade. Então, recapitule comigo essas informações. Eles estavam em um prédio no 3º andar, na cidade de Troade. Era um domingo, no final da tarde para início da noite. Eles estavam reunidos para partir o pão, era um culto de ceia. O pregador era o apóstolo Paulo. E ele falava àqueles irmãos largamente, porque ele teria que viajar logo em seguida. O decorrer dessa história traz a nós uma informação que perturbou os irmãos daquela época, e até hoje, quando lemos o texto, também nos perturba. Quando a palavra diz: estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar. Agora acompanhe o detalhe, a riqueza da informação que Lucas traz a nós. Tomado de um sono. Somente um sono? Não. Lucas faz questão de dizer que era um sono profundo. Aquele rapaz foi tomado de um sono profundo, e ele vai dizer o porquê que o sono profundo veio. Que ele sobreveio durante, ele utiliza a palavra, extenso discurso de Paulo. Lucas está dizendo, aquele rapaz estava muito cansado.
Aquele rapaz estava muito afadigado, porque Paulo estava falando muito e por muito tempo. Um sono, que não era qualquer sono, mas um sono profundo, sobreveio sobre aquele menino. E ele cai do terceiro andar e é tido como morto. Ele é tido como morto. Paulo, porém, descendo, sai lá do terceiro andar. Isso já por volta da meia-noite, conforme o texto diz. Paulo descendo sobre ele, abraçou-lhe. Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. A igreja estava perturbada, porque estava em um culto de ceia, o pregador era Paulo, ele ia viajar no outro dia, estava em um prédio no terceiro andar, tinham várias luzes, e de repente, um menino cai, um jovem cai da janela, e a igreja então começa a entrar em desespero. Ele está morto, ele morreu, o pastor da igreja, o apóstolo Paulo desce, inclina-se sobre ele, ministra ali vida sobre aquele rapaz. Diz: olha, não perturbem-se, porque a alma nele está. Às vezes nós lemos o texto, irmãos, e às vezes temos a tendência de romantizar aquilo que não é romântico. Às vezes temos a tendência de ler o texto bíblico e olhar para ele como se tudo fosse o sobrenatural. E nos esquecemos que grande parte da vida que levamos é na naturalidade. Nos esquecemos que a verdadeira espiritualidade, ela não é manifesta em momentos de manifestação do poder do Espírito Santo, mas nos nossos relacionamentos lá fora. Essa igreja entrou em desespero. Essa igreja ficou agora preocupada. Imaginem só a mãe de Eutico recebendo a seguinte notícia: mãe, irmã fulana, nós estávamos no culto de ceia, o pregador era o apóstolo Paulo, ele falou muito, do início da noite até meia-noite. Quando deu meia-noite, teu filho morreu, mãe. Sabe qual é o lugar que nós menos esperamos que alguém venha morrer? É na igreja, irmãos. Imagine a reação daquela crente, aquela irmã, recebendo a notícia que o seu filho morreu em um culto de ceia. E a minha pergunta a você essa noite é: ele ressuscitou, o culto continuou até o alvorecer do dia, mas a minha pergunta a você essa noite é: o que faltou para aquela igreja? O que aquela igreja não tinha para que permitissem que a morte adentrasse em um culto de ceia? O que aquela igreja não tinha para que permitisse que a morte fizesse parte da agenda daquela comunidade de fé? Quando eu li esse texto a primeira vez, e já tenho meditado nele algumas vezes, eu me fiz essa pergunta: mas Deus, muitas pessoas falam do discurso longo de Paulo e começam a ensinar sobre pregadores que pregam muito longo. Muitos olham para a vida de Eutico e começam a dizer: porque era um jovem sem pensamento, sem consciência, olha lá, dormir, ficar sentado na janela. Mas quando eu li esse texto e Deus me levou a ter esse enfoque, essa visão sobre aquela igreja, irmãos, o que faltou naquela igreja para que a morte adentrasse na agenda dela? A morte não permaneceu, mas ocorreu. E eu quero dizer para você agora, faltavam no mínimo ali 3 coisas. Na realidade, uma coisa que eu quero aplicar o texto para a sua vida. Eu lembro-me quando eu morei em São Luís, eu trabalhava pela manhã, dando reforço escolar para o filho de um cara que era dono de uma das maiores empreiteiras do Maranhão. Naquela época ele me pagava R$450, irmãos, para ir de manhã só estudar com o menino. E eu me lembro que uma vez, estando lá no 20º alguma coisa andar, ele havia dito que tinha sido obrigado a colocar rede
de proteção nas janelas. Porque se ele não tivesse colocado rede de proteções nas janelas, a mulher dele não ia deixar ele em paz, porque eles tinham o Pedro Tadeu, que era um pouco mais jovem, a irmã dele próxima, e tinham acabado de ter uma meninazinha, já estava com seus 2, 3 anos de idade. E quando eu meditava e li o texto, eu cheguei à conclusão: se aquela janela tivesse uma rede, aquele menino não teria caído. Só que naquela época não existia, talvez, essa rede de proteção como existe hoje. Mas existem outras redes que não são vendidas no comércio. Rede de relacionamento, rede de acolhimento e rede de intercessão. Eu poderia dizer de relacionamento, rede do estar próximo, rede do acolhimento e rede da intercessão. O que me chama a atenção quando eu me aprofundo nesse texto, irmãos, é porque às vezes nós somos muito bons em evangelizar. Às vezes nós somos muito bons quando tem um culto e facilmente estamos com a nossa vida ok diante de Deus e a gente chora. O Espírito concede a nós falar em outras línguas e nos alegramos em Deus. Nós temos uma facilidade muito grande em adorar a Deus, em manifestar nossa gratidão a Ele. Mas muitas vezes nós temos dificuldade em acolher. A transformação de Deus na nossa vida não acontece na igreja. Na realidade, na igreja é a manifestação daquilo que é iniciado no lar. A igreja é o cume da adoração que eu iniciei na minha casa, com a minha família. Às vezes não somos acolhedores no nosso lar. Dificilmente seremos acolhedores na igreja. Às vezes nós priorizamos um tempo muito grande somente para nós e não dedicamos tempo de qualidade para o irmão. Eu costumo dizer que a verdadeira comunhão, ela não é exercida em um culto, irmãos. A verdadeira comunhão não é exercida em escola dominical. A verdadeira comunhão é quando você separa um tempo, e quando eu digo um tempo que lhe dê qualidade de estar com alguém, sentar com ele. E não é orar por ele, não é fazer dependentes espirituais, é orar com ele, é ajoelhar com ele, é dizer: meu irmão, eu sei que está difícil, mas eu estou aqui com você. Quantas situações são resolvidas porque as pessoas sentem-se acolhidas? Tem gente que volta em alguns cultos, em alguns lugares, não é por causa da boa música, não é por causa da boa mensagem, mas porque foram acolhidas. Às vezes não sabe nem o que é capítulo, versículo, o que é livro. Às vezes você pergunta o que foi pregado, ele não lembra, mas ele lembra daquele aperto de mão e um abraço que alguém deu nele. Acolhimento. Quando nós acolhemos, meus irmãos, quando nós acolhemos, algo extraordinário muda. Nós devemos deixar de nos preocupar tanto com a glória do culto. Às vezes nos preocupamos tanto com a glória do culto que nos esquecemos que o Senhor nos chamou para acolhermos. Eu, quando uma vez ministrei esse texto, e uma vez conversando com o tio Josué, que mora aqui nessa rua, e eu dizia: se lá em Troade tivesse um diácono como o tio Josué, Eutico não tinha caído da janela. Ô meu filho, sai daí dessa janela, sente aqui nessa cadeira. Ele faria isso. Meu bichinho, você está com sono, vou pegar a Bíblia, não estava você na secretaria, deite aqui no chão, sai da janela que é perigoso. Somos rápidos em apontar o erro do outro. Somos lentos em chorar com os que choram. Somos tardios em entender que ele poderia ter enfrentado uma semana de trabalho duro. Mas quando ouviu falar que era um culto de ceia e que o apóstolo Paulo ia embora, ele diz: mesmo cansado eu vou lá. A Bíblia não diz qual era o contexto, mas aquele rapaz estava muito cansado.
Mesmo cansado, ele escolheu estar dentro da igreja. Mas a igreja de Troade não tinha uma rede para acolher. Porque ela não tinha uma rede para acolher, a morte entrou naquele lugar. Meus irmãos, talvez algumas pessoas dizem assim: olha o irresponsável, olha o carnal. Isso daí não está mais nem na carne, está no osso. O apóstolo pregando, ele está sentado na janela, ainda está cochilando. Esses jovens de hoje em dia. Será que aquela igreja não tinha uma juventude? Chegar para ele: ei, Eutico, como é que tá? Beleza? Parece que tu está acordado, só que não, hein? Tu está cansado. Rapaz, sai da janela, senta bem aqui do nosso lado, pelo menos tu dorme encostado em mim. Uma vez, quando eu ainda não tinha carro, e eu sempre gostei de, como a Bíblia diz, assim como ferro afia outro ferro, um companheiro aprimora ou aperfeiçoa seu outro companheiro. E eu estava de cadeira de rodas, e uns irmãos me levavam num carro ali no apartamento para ver se tinha correspondência. E o tio Josué não tinha ido para o culto. A pessoa que estava comigo rapidamente disse: olha, o irmão Josué não foi para o culto hoje. E eu rapidamente olhei e disse assim: mas você sabe por que ele não foi para o culto hoje? Somos rápidos em dizer: pastor Mota, fulano e tal, nem veio para o culto hoje. Somos lentos em pegar o telefone e dizer: oi, meu irmão, a paz do Senhor, senti sua falta no culto hoje. Aconteceu alguma coisa? Está precisando de mim? Somos rápidos em apontar erros, defeitos. Somos lentos em servir, em acolher. Tem gente que vem para a igreja, repito, porque foi acolhido, sentiu aquele clima de família, as pessoas abraçando, as pessoas pegando na mão, um abraço curador, um aperto de mão, um olhar nos olhos, às vezes andando na rua e aquele grito: ei, crente, a paz do Senhor. E a pessoa vai e lembra: meu Deus, fulano de tal falou comigo, fulano de tal olhou para mim. Ei, irmãos, eu sempre tive o pensamento, quando eu tinha tempo, quando eu não trabalhava manhã, tarde, noite, em visitar os irmãos que na época estavam sob nossos cuidados. Até hoje, se você me perguntar, talvez eu não vou dar precisão porque tem mais de ano, mas eu sabia dizer para vocês quanto é que eles ganhavam. Salário. Sabia dizer quanto é que eles ganhavam, o que eles comiam, quem eram os parentes próximos, onde trabalhavam e a casa de cada um. Irmão Jardres teve a oportunidade com a irmã Natália de estar conosco, servindo por um bom tempo. E ele sabia que quando ele menos esperava, eu estava lá enchendo a paciência dele, da Natália, visitando, conversando, olhando, abraçando. E eu lembro-me de um colega que não gostava muito de visitar. E isso não é função de quem é obreiro, não, é função do corpo. E ele então marcou um culto ao ar livre para a casa da irmã. E ele viu aquela irmã muito feliz, muito animada, dando glória a Deus para ali, aleluia para cá. Irmãos, o culto ao ar livre lá do dia tal vai ser na casa da irmã fulana. Ele nunca tinha ido lá. A irmã acolhia ele, mas ele nunca tinha acolhido ela. Quando ele chega lá, todos os crentes ficaram em pé, porque na casa da irmã não tinha cadeira. Oh, irmãos, aquela irmã fazia suas refeições com a sua família sentada no chão, porque não tinha mesa e não tinha cadeira. Aquele obreiro foi tomado de um grande constrangimento, que ele posteriormente fez ali com os irmãos uma campanha: nós temos que comprar cadeiras para a casa da nossa irmã. O verdadeiro evangelho é transmitido, é manifestado, é traduzido quando eu o acolho. É o único momento na Bíblia que diz que o homem tem condições de emprestar algo para Deus. Quando o provérbio diz: aquele que assiste o aflito em suas necessidades é como alguém que empresta para Deus. Aquele que
tampa o ouvido ao necessitado. Falava o sábio Salomão: um dia clamará e não será ouvido. Abra sua Bíblia no livro de Primeiros Reis, capítulo número 6, versículo 8, conta a célebre história de quando os inimigos do povo de Deus, o rei da Síria, planejava emboscar o povo, o rei de Israel. Todas as vezes que ele planejava, Deus revelava para o homem de Deus. E aí a Bíblia diz que Eliseu mandava recado para o rei e dizia: rei, não vai pelo lado esquerdo, porque o rei da Síria está te esperando para te matar. Vai pela direita. E todas as vezes que o rei da Síria fazia aquilo, a Bíblia diz que Deus revelava a Eliseu e Eliseu avisava ao rei. Em um determinado momento, aquele rei ficou muito zangado, o rei da Síria. Quem é o traidor? Quem é o traíra aqui no meio? Que tudo que eu planejo, o povo lá está sabendo. E um deles: não tem traidor não, rei da Síria. É porque tem um camarada por nome Eliseu, profeta, que você está pensando lá no teu quarto. E o Deus dele está falando para ele lá onde ele está, os teus planos. Ai, tem esse lá, pois nós vamos acabar com a raça primeiro dele. Pega cavalo, pega carro, pega o que tiver. E onde é que ele está? Está lá em Samaria. Os irmãos me ajudem. Samaria. Quando chegaram lá, o menino que auxiliava o profeta Eliseu acordou de manhã. Quando ele acordou de manhã, que ele olha, meus irmãos, para as montanhas acima da cidade, ele só conseguiu ver os inimigos. Aí o menino entrou em desespero. Acorda, Eliseu, Eliseu, acorda, olha aí o que aconteceu. Vamos morrer hoje. E ele fez uma oração, o profeta Eliseu, e disse: Senhor, abre os olhos do moço. E a Laurete tem até um hino. E ele viu cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando ele viu os cavalos e carros de fogo ao redor, acima daqueles inimigos, eu aprendo uma coisa: nós podemos estar no vale, os nossos inimigos podem estar acima de nós, mas acima dos nossos inimigos existe um Deus que está acima de tudo e qualquer coisa. Ele fez uma oração e disse: Deus, cega os inimigos tudinho. E eles tudinho ficaram cegos. Aí ele disse: Paulo, vocês estão procurando, eu vou guiar vocês, sigam minha voz. Aí lá vai Eliseu levando o povo lá para a casa do rei, para o lugar onde o rei estava. Quando ele chegou lá no pátio, no centro, ele disse assim: Deus, agora abre os olhos desses inimigos. E os inimigos abriram os olhos. Leia comigo agora o versículo de número 21 do capítulo 6. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu. Aqui diz assim: feri-los-ei, meu pai. Ele está dizendo: é para matar, é para matar? É para matar tudinho, Eliseu, é para matar tudinho. E Eliseu responde 22: não os ferirás. Ferirás tu os que tomaste prisioneiro com a tua espada e com o teu arco? Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e se vão para o seu senhor. Olha o versículo 23, mostra um dos efeitos do acolhimento. E apresentou-lhes um grande banquete. Grande banquete para quem? Para os inimigos que pretendiam matar eles. E apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam. E os despediu e foi para o seu senhor. Olha aqui que coisa gloriosa. E não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Quando nós acolhemos, irmãos, nós mudamos a intenção daqueles que são contrários a nós. Quando nós acolhemos aqueles que não gostam de nós, aqueles que nos perseguem, aqueles que nos maltratam, nós conseguimos mudar a intenção daqueles que não gostam de mim, de você.
Landei, virande, cai, areia, andou. Oh, irmãos, isso dói. Eis o verdadeiro desafio em ser crente: acolher quem nos tem intenção de matar. Preparar um banquete para aqueles que estão armados para nos tirar a vida. Mas existe um mistério: aquele que está conosco é maior do que aquele que está contra nós e no mundo. Não tenha medo de acolher, não tenha receio de abraçar. Tem gente que anda dizendo por aí: tem gente que me abraça igual uma mambira, as unhas nas costas. Não te preocupe não, porque Jesus um dia disse: se nós amamos quem nos amam e acolhemos quem nos acolhe, a nossa justiça não excede a dos hipócritas e fariseus. Agora eu vos digo: vocês têm que amar aquele que vos persegue, vocês têm que orar por aqueles que não querem o seu bem. E eu te digo uma coisa, na autoridade do nome de Jesus, essa noite, no dia que você decidir acolher aqueles que estão lhe maltratando e dizer: tá bom, você está me provocando mal, tudo bem, você está falando de mim, ok, mas vem tomar um café aqui na minha casa, vem ver o que eu estou vivendo com o meu Deus. Venha sentir a presença, a paz, a alegria que eu tenho na minha casa. Vem, porque na minha casa tu não terás morte, na minha casa tu vais ter vida. Romanos 12, 21, a Bíblia diz: não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Quando nós decidimos acolher, algo acontece no sobrenatural. Quando nós decidimos acolher, as correntes do coração daqueles que nos perseguem são quebradas. Meu Deus, eu provoco tanto mal para fulano e ele me chama para ir na casa dele. Ele me trata com muito amor, com muito carinho, ele me abraça. Alguma coisa está errada. Quando Cristo foi traído, a Bíblia diz que a resposta dele para o traidor foi: amigo, com um beijo me traíste. Jesus, até o último momento, tinha Judas, o traidor, como amigo. Ei, meus irmãos, mas irmão José, eu tenho acolhido tanto, eu tenho tido tanta resposta negativa. Continue a acolher. Continue acolhendo, continue estando próximo. Quando eu estou próximo daqueles que passam por dificuldades, eu consigo entender. Às vezes, lendo o texto, a gente pode chegar à conclusão de que, se talvez Adão estivesse ali do lado de Eva, teria sido mais difícil eles pecarem. Mas quando Eva pecou, Adão não estava próximo. Às vezes existem irmãos na nossa comunidade, na fé, que pecam porque nós não estamos próximos dele. É melhor estar na minha casa, é melhor estar com a minha família, é melhor estar no meu sofá, é melhor estar na minha cama, é melhor estar com o meu ar-condicionado ligado, é melhor estar no meu escritório. É melhor eu dormir cedo do que eu chamar aquele irmão para minha casa e ele ficar aqui até meia-noite. Oh, meu Deus. Quero dizer uma coisa para os irmãos. A minha esposa e eu, nós construímos a nossa casa para acolher. Hoje nós não pastoreamos, dirigimos igreja, mas temos acolhido alguns irmãos. Às vezes eu digo assim: minha filha, pode ir dormir, que você vai acordar cedo. Eu estou de férias e tenho ficado às vezes até meia-noite, 1h, conversando com alguns casais lá em casa, na nossa igreja. E quando eu encontro eles depois, digo: ô irmão, que conversa boa aquele dia, vamos conversar mais. Vamos marcar outro dia, vamos lá para a casa de meu pai, vamos fazer um churrasco lá para a gente conversar. E naquele momento de comunhão, naquele momento de acolhimento, naquele momento de estar próximo, eu consigo auxiliar meu irmão e consigo evitar com que ele venha errar, com que ele venha pecar. E por último, irmãos, eu conheço a necessidade dele. Eu posso então interceder por ele. É mais gostoso, flui mais, quando eu intercedo por alguém que eu amo, quando eu intercedo por alguém que eu conheço. Olha, irmãos, nós já estamos aqui, o trabalho do Senhor já está com mais de 1 ano e meio, se não me falha a memória, quase isso.
Sabe quantas vezes o Adonias, é meu amigo, disse assim: Zé, vem aqui, vai lá um culto. Sabe quantas vezes? Uma, e eu ainda falei com ele, que era para o encontro de casais, que vai ser agora no início do mês, agora. Mas fora isso, de julho para trás, nenhuma. Porque o Adonias sabe que se ele me fizesse o convite, eu teria que vir. É muito fácil dizer não para quem nós não conhecemos. Difícil é dizer não para quem nós amamos e conhecemos. Quando nós estamos próximos, quando nós acolhemos, nós sofremos a dor daquele que está sofrendo. Nós tivemos vários motivos para deixar uma pausa, um stand-by no trabalho em dirigir igreja. Um dos motivos foi ter tempo para cuidar de algumas pessoas que eu e a minha esposa amamos muito. E quando eu digo cuidar, é ligar e dizer: fulano, tu tá onde? Estou aqui em casa. Pois vem aqui para casa. E às vezes, irmãos, problema no casamento, às vezes fidelidade conjugal, quando o casal que passa por crise fica só, eles vão definhando até morrer espiritualmente. Uma simples visita, um simples momento de conversa. Você começa a conversar sobre algumas coisas, sobre a Bíblia. No meu caso, quem conversa hoje muito comigo vai ouvir muito falar sobre a abelha, né, professor Francisco? Vai ouvir muito sobre a abelha. E naquele momento de conversa descontraída, a pessoa esquece um pouco aquele problema e consegue ver que ainda tem possibilidade de viver uma vida feliz com Jesus. Fique de pé comigo em nome de Jesus. Eu quero dirigir uma oração antes de entregar o microfone. Olha, irmãos, essa igreja permitiu que a morte entrasse em seu culto de ceia. Veja bem, Paulo pregou de 6 da tarde aproximadamente até meia-noite, depois de meia-noite ao alvorecer do dia. Essa igreja permitiu que a morte entrasse na agenda do seu culto, porque não tinha rede de acolhimento, porque não tinha rede de estar próximo, porque não tinha rede de relacionamento ou rede de comunhão, de intercessão. Nessa noite, em nome de Jesus, eu vou orar com você e por você. Pedir a Deus, que desperte você para acolher. Eu quero te dizer que a casa que Deus te deu, o pedaço de terra que Jesus te deu, por menor que seja, foi constituído para acolher. No Antigo Testamento, a missão de Deus era: venham de fora e vejam o que eu faço no povo de Israel. Deus no Antigo Testamento escolhe um povo, torna ele um povo padrão, para que as outras nações pudessem ver em Israel um padrão de adoração, um padrão de serviço a um Deus verdadeiro. No Novo Testamento, esse sentido ele é invertido. Quando Cristo diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. O padrão do Novo Testamento é sair de dentro e alcançar. Mas para que nós possamos alcançar, é necessário acolher. A tua casa, por menor que seja, meu irmão e minha irmã, por mais simples que seja, mas ela precisa ser um lar acolhedor. É necessário ter vida para ser ofertada dentro do teu lar. Porque se a tua casa não for uma casa acolhedora, a igreja que você participa dificilmente será uma igreja acolhedora. Porque eu disse no início e repito: a igreja é apenas o cume daquilo que nós iniciamos no nosso lar. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Deus de paz, eterno Deus e Senhor, a tua palavra foi pregada, Senhor. Senhor, nós já meditamos nela. Naquele dia, Pai, aquele culto de ceia, onde o teu filho, o apóstolo Paulo, pregava, aquele menino caiu da janela. Entendemos aqui, Senhor, que as pessoas estavam indiferentes com a situação daquele rapaz. Não tinha ninguém próximo a ele, Senhor. Ninguém havia acolhido aquele garoto e a morte então entrou naquele lugar. Ah, Espírito de Deus, mas nessa noite, Senhor, o teu Espírito nos moveu. A tua palavra nos elevou ao pleno entendimento do teu propósito, ó Deus. Ah, Deus,
que sejamos irmãos e irmãs acolhedores. Que a nossa casa seja a agência de salvação. Que o nosso lar, Senhor, seja uma extensão do teu reino. Que todos aqueles que possam adentrar, por mais simples que seja a nossa casa, Senhor, possam sentir-se acolhidos, possam sentir-se abraçados. Deus, possam sentir a alegria de um salvo, a alegria em te servir, a alegria da salvação. Meu Deus, eu vou de encontro agora a todo coração resistente, a toda mente bloqueada. Eu vou de encontro, meu Deus, essas pessoas que estão vendo agora esta mensagem através dessas redes sociais. Cai, neriaia sou, calor e mandequia séria galaraia no leclai, carandoro sui keiai nerou, calarabagaia séria andorimi sui caite condolou yanai. Em nome de Jesus de Nazaré, Senhor, leva cativo esta mente, este coração, ao pleno entendimento da tua vontade. Nós somos mordomos da nossa família, Senhor. A nossa família é o exemplo que o Senhor tem utilizado para mostrar a esse mundo perdido no mal que ainda há solução, que ainda há resposta, que ainda há restauração. Eu ministro sobre a vida dos meus irmãos, ó Deus, o sentimento, o despertar pelo poder da tua palavra, de sermos acolhedores, de estarmos próximos, de intercedermos, de estarmos, ó Deus, em relacionamento com os nossos irmãos. É verdade, Deus, que os dias são cheios, lotados de compromissos. Mas num pedaço de tempo que o Senhor nos der, ajuda-nos, ensina-nos a sermos acolhedores naquele momento curto. Deus, que possamos renunciar ao nosso descanso carnal, o nosso momento de tranquilidade para chorar com aqueles que choram. Meu Deus, para auxiliar aquele que caiu. Deus, em nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus, um despertamento espiritual sobre a tua igreja nessa terra, nessa cidade, Senhor, para sermos acolhedores, para abraçar, andei, me avai, para abraçar, Senhor, e repreendo, meu Deus, agora, em nome de Jesus, todo sentimento contrário, todo pensamento contrário, que possamos ser, Deus, uma família acolhedora, uma igreja acolhedora, uma igreja que está próxima, uma família que está próxima, e uma igreja e uma família que intercede pelo aflito, em nome de Jesus.